Olá, olá! Estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 30 de outubro de 2020. Eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre. Vera Galante, de Brasília. Rogério Schmidt, de São Paulo. Olá! Olá, olá a todos! Salve, salve! Se você ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, aproveita, clica no sininho e curta agora. Vera, Rogério, uma semana movimentada em diversos aspectos aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, que acaba tomando bastante nossa atenção, né, por causa das eleições. O que a gente consegue pegar, Vera, de resumo do que aconteceu e analisar dessa semana nas eleições presidenciais nos Estados Unidos? Olha, o que a gente tem visto são os dois candidatos, aliás, os quatro, né? Os dois candidatos à presidência e os dois à vice, trabalhando e viajando muito. Comentamos semana passada, vamos voltar a comentar hoje, que o Texas está merecendo a atenção dos democratas. Isso quer dizer que nunca mereceu antes, porque sempre foi um estado tranquilamente republicano. Agora está merecendo atenção e visitas dos democratas para ver se consegue reverter a tendência. Veremos, acho difícil, mas também nós não estamos aqui para exercer nenhum, não é exercício de futurologia, mas é um estado que dificilmente vai virar democrata. Existem outras possibilidades. As Carolinas estão sendo disputadas voto a voto, tanto do Norte quanto do Sul. Existe possibilidade de alguma mudança ali. Trump, logicamente, trabalhando para reter o favoritismo para ele, e Biden tentando reverter. Pensilvânia é o estado que mais parece definido pelo democrata, mas ainda pode voltar. Essa eleição está tudo menos ganha, para qualquer um. Eu acho que, apesar de 80 milhões de pessoas já terem votado, muitas pessoas dizendo que quem vota antecipadamente é democrata, mas nós não temos como saber isso. Eu acho que afirmar qualquer coisa nesse sentido é temerário, não concorda, Rogério? Eu acho que 80 milhões votaram significa que 80 milhões votaram. Simples. Esse é o último programa que a gente está fazendo, né, antes do dia da eleição. Né? E acho que é importante também lembrar que é muito possível, né, que a gente não saiba o vencedor naquela noite, naquela madrugada, no caso do Eu acho que é muito provável que a gente não saiba, né? Então pode ser que essa expectativa ainda se prolongue por alguns dias, né? Como a gente tem falado sempre aqui, os estados têm métodos diferentes de apuração e então em alguns casos é mais rápido, outros é mais demorado. Eu acho que uma das variáveis aí mais fortes para prever o resultado depois que a contagem começar a ser aberta vai ser a Flórida. A Sim. Flórida, pelo que eu li, é um dos estados com a apuração mais rápida. Não é? Então, pode ser um dos primeiros ali que vai ser possível dizer quem venceu. Né? Eu acho que se o Trump perder a Flórida, se o Biden levar a Flórida, ele leva o resto. Aí acho que é quase impossível o Trump vencer. Né? Por outro lado, se o Trump vencer na Flórida, como aconteceu, por exemplo, em 2016, né? Aí promete ser uma apuração muito, muito emocionante até, né? Só lembrando, Rogério, que nós aqui no Brasil só abrimos as urnas depois de a última urna ter sido fechada. Uhum. Né? Então, aí começa a apuração. Nos Estados Unidos não é assim. Então, e lembrando também que nós já conversamos aqui que é um retângulo, né, o país. Então, tem várias zonas... fusos, né? Fusos horários. Então, a apuração começa na Zona Leste, a Zona Oeste ainda está votando.
Então, eles conhecem o resultado. Isso influencia muito até o ânimo do eleitor ir ou não Isso, votar. comparecimento às urnas, claro. Então, assim, tem complicadores aí que a gente é muito difícil agora da eleição como ganha para qualquer lado. Um destaque que eu li uma matéria do Foreign Affairs essa semana, escrita por um professor da Johns Hopkins, nos Estados Unidos, falando, e é muito interessante, né, do ponto de vista da política internacional, né, que uma possível reeleição do Donald Trump significaria, na opinião dele, o abandono da política externa americana como líder mundial, em virtude de diversas ações e atitudes que foram tomadas nos últimos 4 anos e que foram discutidas ou muito pouco discutidas na campanha eleitoral agora. Esse é um alerta que fica. E é interessante que nessa mesma matéria, né, ele não fala sobre, e se o Joe Biden ganhar? Os Estados Unidos vai reassumir essa pretensão de líder global ou não? Isso fica em aberto. Eu vou aproveitar o gancho das eleições americanas e trazer para as nossas eleições municipais, que também estão se aproximando, agora no dia 15 de novembro, e nós temos, mais do que nas outras semanas, nessa semana, uma participação ou uma influência maior de Jair Bolsonaro nos pleitos municipais. Rogério, Vera, vocês querem fazer algum comentário em cima disso? Deixa eu começar, Vera. Municipais, então vai lá, Rogério, isso. Esse foi um tópico que eu mesmo sugeri, né? Porque a gente está vendo aí um aparente paradoxo, né? O Bolsonaro ele está muito bem avaliado nas pesquisas, né? Essa semana saiu aí a pesquisa CNT da MDA para a CNT, 41%, se eu lembro bem, de ótimo e bom, 29% de ruim e péssimo. Um saldo bem positivo, né? Entretanto, né? Mas, porém, contudo, todavia, o presidente ele não parece estar exercendo um papel muito preponderante aí em termos de influência nas eleições municipais, né? Por várias razões, né? Eu acho que uma delas é que, de fato, as eleições municipais, de modo geral, no Brasil, vale muito mais a avaliação dos governos locais do que propriamente a influência do presidente ou até, às vezes, até dos governadores de estados, né? Então, em geral, os presidentes não têm essa influência toda que a gente costuma supor, né? Mas, além disso, no caso aí específico do Bolsonaro, né, como ele não tem um partido político, né, acho que o Cláudio Couto mencionou isso naquela conversa que nós tivemos com ele, né? Ele não tem um partido político e ele também aparentemente não está investindo muito aí em se associar a nomes, né? O fato é que, pelo menos nas principais capitais brasileiras, né, os candidatos que teoricamente seriam os candidatos mais próximos do presidente Bolsonaro estão em trajetórias de declínio ou, em alguns casos, até nem chegaram até o momento a disputar, né, o favoritismo, né, pensando aí nas grandes cidades, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, as capitais do Nordeste, né? Então é um fato muito peculiar dessa eleição, né? Que a gente sabe, né? O Max Weber já dizia lá que o grande problema da liderança carismática, né, é que o carisma você não transfere, né? Exato. Então eu vejo essa eleição municipal aí que não vai ser uma boa estimativa do que pode acontecer em 2022, né? Ou seja, se o Bolsonaro não eleger nenhum aliado nas capitais, né, isso não significa necessariamente que ele é carta fora do baralho para ser reeleito daqui a 2 anos, né? Porque a popularidade dele não depende disso, né? Mas, de qualquer maneira, mostra aí um crescimento, né, de candidatos aí que não estão nem na linha do Bolsonaro, em alguns casos mais próximos até da esquerda do que da direita, né?
Mas eu acho que o presidente também não está prestando muita atenção nas eleições municipais. Ele já está em campanha, já tem um adversário. Então, a briga dele é essa. Ele quer massacrar o adversário antes de realmente entrar em campanha oficialmente. Você está falando do João Dória, do governador? João Dória? Um dado interessante, né, é que, embora o carisma não seja transferido, tem uma série de agentes de segurança que interpretam que sim, pode, tanto que oficialmente foi registrado um aumento de mais de 20% no número de candidatos das forças de segurança, aí, policiais, bombeiros, militares, sendo candidatos a prefeituras e a câmaras de vereadores no Brasil do que na eleição de 2016. Então, tentando surfar na onda do governo Bolsonaro, né? Esses últimos 2, 3 anos do crescimento de uma direita. Um outro ponto também que nós destacamos para essa semana é a paralisia do Congresso. Já temos uma longa paralisia no Congresso que já começa a trazer alguns efeitos que seria interessante entender, né, Rogério? Essa semana, acho que ontem, né, quinta-feira, se eu não me engano, completou exatamente um mês que não acontece nenhuma votação em plenário na Câmara dos Deputados, né? O Senado não é muito diferente. A única exceção é que o Senado conseguiu, a gente mencionou semana passada, né, fazer aquele esforço concentrado lá para votar diretores de agências reguladoras, o novo ministro do Supremo e tal. Mas o Congresso está aí entre parênteses, né, nesse período. Tem a ver com a campanha eleitoral, por um lado, né, tem aí quase, acho que uns 90 deputados que são candidatos nessa eleição, mas é um número menor do que foi em outras eleições, né? Mas tem a ver principalmente aí com as disputas, né, envolvendo a sucessão do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, né, respectivamente aí na presidência da Câmara e do Senado, né? Na Câmara, especificamente, a maior parte dos partidos está em obstrução nessas últimas semanas, né? Os partidos de oposição estão em obstrução porque querem votar logo aquela medida provisória do auxílio emergencial. Eles querem restabelecer o valor de R$600, né, que foi reduzido para 300, né? E os partidos também do Centrão, né, também estão em obstrução, por incrível que pareça, né? Justamente por conta dessa disputa, né, envolvendo a presidência da Câmara, né? E também a Comissão Mista de Orçamento, né? A Comissão Mista de Orçamento não foi instalada até agora, né? Os projetos de legislação orçamentária aí estão totalmente parados. É possível até que sejam levados direto para o plenário, né? E sem passar pela comissão. Tinha um acordo político antes da pandemia para que o relator do orçamento fosse do Democratas. Agora outra parte do Centrão quer que seja um aliado, que não seja o Democrata, que seja aliado do Agnaldo. Puxa, me foge agora o nome dele, o líder do PP, que será o provável candidato aí a presidente da Câmara, né? Então tem essa disputa aí que está deixando o Congresso paralisado, né? Voltaram a caducar aí várias medidas provisórias, né, nesse período. Então, como não tem muita coisa acontecendo no legislativo, né, não está faltando espaço aí para tretas, né, políticas durante a semana aí, envolvendo principalmente figuras do poder executivo, né? Apesar da orientação do presidente de lavar roupa suja em casa, né? As tretas acontecem. É interessante porque elas envolvem o presidente da Câmara, ministros, o próprio presidente, todo mundo falando, todo mundo se agredindo, se estapeando publicamente pelo Twitter, às vezes pessoalmente. O presidente foi
ao Maranhão, por exemplo, e fez um comentário muito infeliz, para ser boazinha, sobre Guaraná Jesus e os maranhenses, e depois ele pediu desculpas na live dele de ontem, mas mesmo assim falou que as críticas eram exageradas, ele não merecia tudo aquilo de crítica, não. Pediu desculpa, acho que foi para fora. Então, assim, o Maia teve uma altercação com o Salles, depois com o presidente do Banco Central, ministro Salles do Meio Ambiente, depois com o presidente do Banco Central, com o presidente do Banco Central voltou atrás. Salles com Ramos, Salles com Ramos já tinha, mas assim, é ruim, o ministro Guedes também falando de todo mundo e mais alguém. Não Guedes dá. Falou mal até da Febraban, né? Pois é, rapaz, não se faz isso. Então, é uma coisa que dá uma sensação, para quem observa, quer dizer, de tudo menos marasmo, né? Mas dá uma sensação de instabilidade no governo, de uma guerra, de uma equipe que não é coesa de jeito nenhum. Isso a gente sempre soube, nunca existiu um governo coeso, mas sempre trataram das disputas republicanamente dentro de casa. Agora não, é pelo Twitter. Então, a gente fica só assistindo. Só para acrescentar, né, essa semana também teve a declaração lá do líder do governo no Congresso defendendo a convocação de uma Assembleia Constituinte, né, no Brasil, também influenciado ali pelo que está acontecendo no Chile, né, que vai passar por um processo constituinte agora importante. Mas veja que tudo isso são esses episódios todos acabam tendo a repercussão que tem, né? Acho que é muito por conta da falta de atividades né, ordinárias, né, do Congresso, principalmente, né? Então está todo mundo buscando todo mundo buscando aí manchete de jornal, né? Buscando aí talvez às vezes até cortinas de fumaça, né? Essa semana teve também um episódio aí do decreto do presidente Bolsonaro sobre o Sistema Único de Saúde, né? Que é até uma ideia que não é uma ideia de todo absurda, né? De aumentar a participação do setor privado aqui em Brasília, no SUS, né? Em São Paulo, se não me engano, 60% das unidades básicas de saúde já são geridas por organizações sociais, né? Mas feito de uma forma totalmente atabalhoada, né? Sem conversar com as entidades do setor, né? O decreto tinha assinatura do ministro da Saúde. O decreto tinha assinatura do ministro, tinha assinatura do Paulo Guedes, mas não tinha assinatura do Pazuello, né? E tanto que durou 24 horas, né? No dia seguinte já saiu outro decreto revogando o primeiro, né? Então, mas ontem ele já falou que ele vai reeditar. Pois mas o problema não é o projeto em si, mas não é o conteúdo, como se faz. E sim uma preocupação de clareza e comunicação à população sobre o assunto. A hashtag não abandone o SUS ou salve o SUS tomou a internet e muita gente não tem nem ideia do que se tratava o decreto, mas, bom, pela forma como foi colocado, grande parte da população interpretou como, olha, vai acabar o SUS, defenda o SUS, enquanto não era isso. Não houve uma preocupação nem por trás dos panos dentro do governo de como comunicar e nem na hora de comunicar isso à população. E assim, eu acho que essas tretas todas acabam aumentando a sensação de instabilidade e insegurança que já vivemos hoje no país. E aí saiu um resultado de uma pesquisa do IBGE que o PIB, a dívida pública, na verdade, já supera 90% do PIB. E isso, para o investidor estrangeiro, acaba afugentando. E aí você adiciona a esse caldeirão de insegurança e estabilidade essas pequenas tretas da administração pública. Para o país isso é terrível.
e num momento em que taxa de desemprego aumenta, dívida pública aumenta, Europa volta numa segunda onda de pandemia, com algumas restrições, o dólar vai lá para cima, instabilidade por causa da eleição nos Estados Unidos. Não é hora de ter e de criar tretas. E é isso que o governo vem fazendo paulatinamente já há algum tempo. E essa semana tivemos mais algumas. Quais serão as tretas da semana que vem? É difícil de prever. Qualquer um abre a boca, pode sair alguma coisa, uma surpresa. Então, assim, essa é a surpresa do dia, né? A gente abre o jornal, assiste televisão, fala, meu Deus, ou abre uma rede social e está lá uma coisa completamente inesperada, né? A minha aposta é que vai ter alguma coisa relacionada às eleições nos Estados Unidos, saindo por parte do governo brasileiro, uma treta internacional. Isso se Biden for vencedor. Eu acho que se não for... acho que mesmo com o Trump vai dar um jeitinho de dar uma causada com alguém. Seja cutucando a China, porque o Trump ganhou. Sim, falando nisso, teve outra treta também, que nós esquecemos de mencionar, e foi muito importante, foi do Brasil como um par internacional, com orgulho. Então, difícil. Mas para a semana que vem, eu continuo com os olhos nas eleições americanas, sem saber o que vai acontecer. Eu acho que está cedo demais para apostar. Todo mundo pode ter lá sua preferência, mas eu não tenho segurança nenhuma para dizer que um é vencedor. E eu acho que vai ser judicializado, vai ser voto a voto, vamos ver. E lembrando também, né, Vera e Luiz, que tem também a eleição para o Congresso, né? Quer dizer, tem uma expectativa grande também sobre qual partido vai ter maioria na Câmara, no Senado, enfim. Então você pode ter várias configurações possíveis aí, né, a partir de terça-feira para o sistema político americano. Acho que sem dúvida é o grande destaque aí da próxima semana. Maravilha. Vera, Rogério, a todos que nos assistiram até agora, um ótimo final de semana. Como sempre, bom papo. Conseguimos analisar e nos divertir ao mesmo tempo. Espetacular. Exatamente. Segunda-feira é feriado. Aproveitem o fim de semana com a família, com todos que vocês gostam. Tchau, tchau. Feriado com chuva. Até logo. Aqui não vai ter chuva, parece que vai dar uma esfriadinha. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana.